Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Reis e você está no Manual do Teatro. Olha, hoje eu falei certinho, hein? Porque da outra vez eu falei Teatro 360 graus, o que não é o menor problema, porque Teatro 360 também é um projeto nosso, então faz parte da família. Mas você está no Manual do Teatro e hoje é o nosso episódio 1. O outro foi só um episódio piloto, um episódio que a gente se inseriu no teatro primitivo. O episódio de hoje é a invenção de Tespes, e a gente entra definitivamente no mundo grego, no teatro grego. Tá bom? Então eu gostaria de pedir para você não esquecer de deixar o seu like, assiste o vídeo primeiro, claro, gostou, deixa o like, não gostou, não tem problema, só não pode esquecer de dar o like, tá bom? É isso, então ó, vamos lá. No episódio anterior a gente voltou às origens primitivas do teatro, os rituais, as máscaras, as primeiras formas de representação humana. Mas em que momento o teatro deixou de ser apenas um coro coletivo e ele ganhou um rosto, uma voz, uma personagem? Hoje nós vamos conhecer o homem que, segundo a lenda, né, segundo a tradição, ele mudou a história do teatro para sempre. O nome dele era Tespes, nome difícil de dizer, eu espero que esteja sendo pronunciado corretamente, né? Então vamos lá. Quando foi que o homem se tornou personagem? Vamos tentar entender isso daí. É... Imagina uma praça na Grécia Antiga, o povo todo reunido, música, dança, cantos religiosos por toda parte. No centro, um coro canta em homenagem ao deus Dionísio. Imagine tudo isso, né? Tudo acontece como sempre aconteceu. Até que, de repente, um homem se separa desse coro. Ele avança sozinho para o meio do palco, coloca uma máscara e começa a falar como se ele fosse uma outra pessoa. Naquele instante nascia, assim, algo novo, algo diferente. Não apenas o teatro, mas o ator, né? A figura do ator destacada do coro. Era ali que começava. O nome desse homem, né, segundo a tradição, era Tespes, né? Foi ele quem deu esse primeiro passo. Mas como que era isso, né? Como que era esse coro, né? Antes do ator existia o coro. Eu já falei para vocês, mas como que era isso? Né? Antes de Tespes, claro, o teatro ainda não existia como a gente conhece hoje. O que existiam eram rituais, as pessoas que se reuniam naquelas ágoras, que são aquelas praças das cidades gregas, para celebrar o deus Dionísio, né, que era o deus do vinho, da festa, do êxtase, da transformação, e isso acontecia com muita regularidade. E nessas cerimônias, o coro ele cantava poemas chamado, não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é de tirambos, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Então aquele coro ele dançava, ele cantava, ele narrava os acontecimentos, tudo acontecia ali, né? Mas não existia ninguém que interpretasse ali um personagem, assim, uma coisa mais individualizada. Não existia isso, né? Não existia ainda alguém dizendo eu sou Édipo, eu sou Medeia, eu sou Dionísio. Isso não existia ainda, né? Porque no teatro antigo, primeiramente era assim, né? A pessoa se apresentava como personagem, né? Eu sou Édipo, eu sou Dionísio, né? Depois que foi mudando, que isso daí ficou dentro do contexto do espetáculo, né? A pessoa já não precisava mais dizer quem ela era. O próprio desenvolvimento do espetáculo já demonstrava isso, né? Mas ali, tudo era coletivo, né? E foi o Tespes quem rompeu essa estrutura. Então, essa daí a gente pode dizer que essa foi a grande ousadia de Tespes, porque isso parece uma ousadia. Ele devia ter um prestígio muito grande para poder fazer isso, claro, porque se fosse uma pessoa sem um grande prestígio, acredito até que aconteceria ali uma tragédia com essa pessoa, né? Então, o que ele fez ali, o que o Tespes fez, foi algo realmente revolucionário, algo que mudou o teatro para sempre, né? Ele colocou um homem, um personagem para dialogar com o coro, né? Pode até parecer simples
para os dias atuais, mas se a gente transportar, a gente está falando aqui dos séculos, mais ou menos, aproximadamente, século VI, né, antes da era cristã. E aquilo naquela época, claro, era um escândalo, né, porque as apresentações elas eram religiosas, era uma coisa muito séria, né? O espaço da fala, ele pertencia aos sacerdotes, aos líderes, aos ritos oficiais, né? Não para um ator, assim, né? Não para um entretenimento, né? Mas o Thespis, ele atravessa, ele dá esse passo, né? Ele atravessa esse limite. Eu acho isso de uma beleza incrível, inclusive. Então ele coloca a máscara dele, né? Ele entra em cena e passa a representar ali outra pessoa pela primeira vez na história da humanidade, segundo chegou até nós, né? Segundo consta. Mas isso é muito bem registrado porque dramaturgos e muitas outras pessoas registraram esse momento, né? Então, o momento ali em que Thespis assim, deixa de ser só um narrador e passa a encenar uma história, né? E talvez também aí, talvez não, né? Foi exatamente aí que nasceu o ator moderno, como a gente tem o entendimento hoje, né? No momento em que alguém deixa de falar consigo mesmo e passa a existir diante de um público como o outro ser, né? Não apenas num aspecto religioso ou xamânico, mas num aspecto de entretenimento. Eu acho que esse é o momento realmente da ruptura, né? Então, de uma única vez, nasce o ator e nasce também o primeiro protagonista, tudo começa ali, né? Com essa grande figura, né? E esse novo intérprete, protagonista, essa palavra que a gente usa até hoje, muito usada inclusive, né? Todo mundo quer ser protagonista de alguma coisa, até hoje essa palavra está um pouco desgastada pelo tempo, mas para quem é ator, para quem é do mundo teatral, essa palavra tem um peso totalmente diferente, né? Ela é carregada não só de um conceito, mas de uma emoção muito grande, né? Então, vamos voltar lá, né? Porque o protagonista, eu vou me empolgando e fica nisso, né? Mas o protagonista era aquele que respondia ao coro. Inicialmente era só isso, né? O protagonista, o coro, né? Mas ali já tinha aquele passo adiante. Isso coloca automaticamente o coro já num segundo plano, né? Quando aparece esse ator, esse protagonista, o coro, automaticamente ele fica num segundo plano, né? Então, essa pessoa, ela assume o centro da ação, né? E na Grécia Antiga, esse ator também era chamado de hipócrita, né? Que significa, talvez assim, a pessoa que responde, respondedor, ou fingidor, uma pessoa que está fingindo. Mas o curioso disso tudo é que a gente usa essas palavras até hoje. Hipócrita, que era uma função cênica, né? Ela é usada hoje como adjetivo para assim, explicar determinadas situações, determinadas características de uma outra pessoa, né? E isso vem do espaço cênico, né? Então é engraçado essa questão etimológica de como isso evoluiu, né? Mas enfim, durante séculos o ator ele foi alguém capaz de fingir essas verdades para revelar verdades maiores ainda, né? Porque quando, mesmo as palavras banais que a gente usa no nosso cotidiano, né? Tudo fica banal no cotidiano quando a gente está conversando com uma pessoa, mas essas mesmas palavras em cima de um palco, ela ganha um significado diferente, ganha uma ação diferente, né? Então, por isso que diz assim, fingir verdades para revelar verdades maiores ainda, né? Eu sempre digo para você que o teatro é um exercício filosófico, né? Então é como se a gente colocasse ali uma lente de aumento. E talvez até o teatro continue sendo isso até hoje. Bem, mas tem uma outra curiosidade a respeito de Thespis também, que era a carroça que levava o teatro de Thespis, né? Até onde se sabe, isso
também começou com ele, né? Embora quase nada se sabe sobre a vida de Tespes, existe essa imagem que atravessou séculos e chegou até nós, né? A gente está aqui em 2026 e a gente está falando sobre isso, e essa imagem ela vem muito forte na imaginação da gente, de uma carroça, de um homem viajando por toda a Grécia com sua carroça, levando o seu teatro, né, de cidade em cidade. Essa imagem é muito forte, muito bonita. Está muito ligada, claro, à comédia dell'arte, mas começou muito antes da comédia dell'arte, começou exatamente nesse momento. Então essa carroça, ela transportava o quê? Transportava máscaras, transportava figurinos, objetos cênicos e o mais importante, né, que era o sonho do teatro que estava nascendo. E foi um sonho tão forte, tão poderoso, que está aqui até hoje, está presente até hoje e que continue assim durante muitos anos mais, né? Essa carroça, inclusive, ela é conhecida como carro de Tespes. É, assim, se você pega os registros históricos, durante várias épocas, né, da humanidade, se refere a essa carruagem como carro de Tespes. Bem, eu acho que existe algo muito bonito nisso, porque a gente pensa que antes dos grandes teatros, antes dessas cortinas avermelhadas, né? Antes desses palcos iluminados, o teatro ele cabia ali sobre as rodas de uma carroça simples, né? E é assim até hoje para mim, porque eu me lembro muito bem que um diretor brasileiro, Gabriel Vilela, ele fez Romeu e Julieta, e esse Romeu e Julieta era uma caravan, ele colocava tudo numa caravan, a caravan estacionava numa praça pública, e ali saíam, né, dali saíam os atores, e aquilo era apresentado em praça pública. Aquilo era de uma beleza incrível, incrível, espetacular aquilo, né? E como que era a transformação do ator, né, nesse caso, nesse período, né? O que a gente pode dizer é que a máscara ela era essencial, um ornamento essencial, né? Uma indumentária, essencial. Quando o Tespe colocava uma máscara, ele deixava de ser esse homem comum do dia a dia e ele se transformava, virava um deus, um herói, um rei, um monstro, enfim, né? A mágica do teatro acontecia, né? Então era a máscara que permitia aquele ator a ultrapassar, a romper a sua própria identidade. E continua assim até hoje. A gente aperfeiçoou, mas muito pouco. Hoje a gente tem o recurso da maquiagem, mas o processo é o mesmo, né? Tá aí a beleza, né? Porque todo ator, de certa forma, ele está emprestando tudo que ele tem ali, né? O corpo, tudo, né? Para que essa outra existência aconteça, né? A gente empresta, é um empréstimo, né? Nesse período já existia o diálogo? Bem, até onde se sabe, não existia, né? Segundo algumas tradições, o Tespes ele teria criado o monólogo, né? O monólogo ele começou, monólogo diferente de solilóquio, né? Então o monólogo ele já interpretava aquilo. Inclusive ele interpretava mais de um personagem usando máscaras diferentes, mas eram monólogos. Não existia uma interação ainda, né? O diálogo, a fala interativa, ela aconteceria mais tarde com outros dramaturgos, né, que iriam desenvolver essa técnica ou essa ideia, aprimorar essa ideia, né? Aconteceu um pouco mais tarde. É, Inclusive, isso é atribuído a Ésquilo, né, que foi realmente quem ampliou a presença dos atores no palco, né? Mas a ruptura inicial, o instante em que alguém saiu do corpo, que é isso que eu quero deixar bastante claro nisso, nessa ruptura, esse instante que alguém saiu do corpo para se transformar numa personagem, isso ficou associado ao nome de Tespes. Ele teria sido o primeiro ator, o primeiro protagonista a fazer isso, né? E dessa ruptura que nasceu também a tragédia grega, nasceu o conflito, nasceu o diálogo um pouco, né? Dessa ruptura, né? Ali nasce efetivamente o drama, né? E é por isso que a gente diz no teatro que, isso até hoje, né? Que todo ator é filho de Tespes, né? Todo mundo que
faz a opção por essa arte, acaba sendo um filho de Téspes, né? Então hoje, séculos depois, né, o teatro já mudou inúmeras vezes, aprimorou, absorveu muitas coisas novas, né? Mudaram os cenários, as luzes, os figurinos, a técnica, a indumentária, tudo mudou, né? Mas existe algo que continua igual, né? Toda vez que um ator entra em cena, ele repete esse gesto antiquíssimo, né? É o gesto de Téspes, por isso que a gente diz, todo mundo é filho, todo ator, né, é filho de Téspes. O gesto de alguém que se separa do mundo cotidiano, do dia a dia, do comum, né, para representar uma outra vida diante do público. Isso é de uma beleza. Essa profissão é a profissão mais linda do mundo, não tenha dúvida disso, né? Talvez seja por isso que até hoje, em inglês, inclusive, quando eles vão se referir a um ator, eles falam thespian, alguma coisa nesse sentido, né? Ator tem... Você vê a força desse gesto que ele criou. Acho não, certeza que ele nem sabia o que ele estava criando, né? Porque o primeiro passo do teatro moderno, talvez ele tenha começado com esse homem, né? Com esse único homem, né? Com essa máscara e essa coragem de fingir, né? Bem, e depois disso, bem, depois disso é tema para um outro episódio. Merda para você, até a próxima. No próximo episódio a gente vai falar então sobre Ésquilo. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Até a próxima.